Bom, gente, nós vamos dar sequência à nossa escola, né? A Escola do Espírito. Então, nós vamos começar aqui apresentando 10 textos bíblicos fundamentais sobre a justificação pela fé. Então, a justificação pela fé, ela está em toda a Bíblia, gente. Não é só no Novo Testamento, tá? Ela está no Antigo Testamento também, nós vamos ver, né? Nós vamos pegar alguns versículos que fala que a justificação, ela também estava no Antigo Testamento. Ela se completa, ela se consuma no Novo Testamento, mas ela já aparece ali no Antigo, né? No Antigo Testamento aparece ali a justificação. Nós sabemos que a justificação, ela é um ato que deu início antes mesmo da lei e foi consumado em Jesus Cristo. Então vamos lá. O primeiro versículo bíblico que comprova isso, né? Que a justificação não é só exclusivo do Novo Testamento, mas nós também vemos a justificação, ela sendo aplicada também no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 15, versículo 6, onde está escrito assim, ó. E creu ele no Senhor, falando de Abraão, né? E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Tá vendo? Então, nós podemos observar que a justiça de Deus, ela já era imputada antes mesmo que a nova aliança fosse promulgada. E o mesmo modo operandi da imputação da justiça nos tempos de hoje, nessa nova aliança, também era o mesmo modo operandi. Veja que Abraão, ele não foi justificado pelas obras dele, mas Deus imputou-lhe justiça porque ele creu. Ou seja, porque ele teve fé, ele creu nas promessas de Deus. Então, Deus o justificou por causa daquilo que ele creu, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então isso prova o quê? Isso prova que a justiça de Deus, irmãos, ela sempre esteve presente. Só que apenas com uma diferença. Para que essa justiça, para que ela atingisse, na verdade, né, a sua plenitude, ela precisava então ser consumada através do que Cristo fez. Então, a justiça ela já era aplicada no Antigo Testamento, mas ela precisava ser selada, né? Ela precisava de um selo, e o selo dessa justiça veio através do sangue de Jesus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o que Abraão recebeu ainda não era eterno. Então, para que aquilo fosse eternizado, precisava do sangue de Cristo. Por isso, quando Abraão morre, ele não vai para o céu, ele vai para um lugar reservado, chamado seio de Abraão, onde ali ele ficaria esperando o selo dessa justificação. Então, quando Jesus ele derrama o sangue dele, puro e inocente, ele sobe ao terceiro céu, e lá no Santo do Santo Celestial, ele faz a aspersão do seu sangue, então ali ele sela e ele consuma a obra. A justiça que ele havia recebido por ter crido, agora foi eternizada. Por isso que Jesus, ao morrer, ele desce às partes mais baixas da terra, conforme está escrito em Filipenses, e ele remove de lá os que lá aguardavam essa redenção. Então eles tinham uma justiça, porém ela precisava ser ratificada, selada, confirmada pelo sangue de Jesus e eternizada. Hoje, tanto Abraão quanto todos os santos do Antigo Testamento estão lá, nos céus, e ali permanecerão eternamente. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Então, nós já vemos que a justiça já era imputada no Antigo Testamento, porque quem crê, né? Quem crê no Senhor, nas suas promessas, e vive uma vida de fé, Deus lhe imputa essa justiça. Glória a Jesus. Aí nós temos também em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, que está escrito assim, ó. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então aqui nós vemos que a justiça, ela sempre é pela fé. Então o justo, ele recebe essa justiça, né? Lhe é imputada essa justiça sempre quando ele vive da fé. Até mesmo quando havia sido promulgada a lei, através de Moisés, muitos eram justificados pela sua fé. Alguns exemplos que nós podemos dar de justiça que foi imputada pela fé. Raabe era uma prostituta. Ela fazia parte de um povo pagão e idólatra. Mas lá em Hebreus diz que a Raabe, ela foi justificada pela fé dela. Porque sendo ela uma gentia, né? Ou seja, ela não fazia parte do povo que tinha aliança, mas ela foi acrescentada, né? Ela passou a fazer parte porque ela teve fé. Ela agiu por fé, acolhendo os espias
e crendo que ela seria salva, que ela seria resgatada. E assim foi feito. Um outro exemplo foi a Ruth, né? A Ruth também é outro exemplo de uma mulher que recebeu também essa justificação por meio da fé dela. Quando a Noemi quis se despedir, né, das suas noras, a Ruth, ela decidiu por fé permanecer com Noemi, mesmo que a Noemi estivesse vivendo aquelas agrúrias da vida, né? Mas a Ruth teve uma fé tão grande que ela professou, né, com a boca, dizendo, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E ela permaneceu com Noemi. E por causa disso, ela foi justificada, por causa dessa fé. Então nós vemos que a fé, ela justifica até o ímpio. Raabe era uma mulher ímpia, era uma prostituta, era uma pecadora, merecia a condenação, merecia, né, a perdição, mas ela alcançou uma justiça, e essa justiça não foi alcançada pelas obras dela, porque ainda que ela fizesse boas obras, não seria suficiente para que ela pudesse receber tamanha graça, tamanha bênção. Então nós podemos observar que o que Raabe, assim como também Ruth, alcançou, não foi pelas obras, mas foi por causa da fé. Foi a fé que elas exercitaram, que deu a elas essa graça, né, que elas receberam, para que elas se tornassem não somente parte, né, daquele povo que Deus tinha aliança, mas também elas se tornaram progenitoras, né, daquele que havia de vir, que é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vem realmente dessa linhagem. Se a gente for lá ali nos evangelhos, nós vamos observar, né, que o nome tanto da Raabe quanto da Ruth aparece. Então Jesus, ele veio a partir dessa linhagem. Louvado seja Deus por isso, né? Então, aquele que crê e que tem fé, ele recebe essa justiça. Hoje, em Cristo Jesus, essa justiça ela já é aplicada a partir do momento que a gente recebe a Cristo. Então, é uma justiça eternizada. No Antigo Testamento era uma justiça que era concedida a eles, mas que, para ela ser ratificada, né, eternizada, ainda faltava uma coisinha só, que era o sangue de Cristo. Uma vez o sangue de Cristo tendo sido aspergido, como foi, então aquela justiça que eles receberam pela fé no Antigo Testamento se eternizou. Glória a Deus por isso, né? Muito, muito bom. Glória a Jesus. Você vê como é bom e como é tremendo o amor de Deus, né? Que até no Antigo Testamento, Deus, ele usava de bondade, de misericórdia, ele era e sempre foi um Deus gracioso. Esse é o caráter do nosso Deus, né? Agora vamos para os Salmos, capítulo 32, versículo 1 e 2, onde está escrito assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Quem disse foi Davi, né? E Davi também é um exemplo de como Deus, ele é gracioso e misericordioso. Quando Davi pecou, e não foi uma vez só, e os pecados de Davi foram pecados gravíssimos, né? Foi quebra mesmo de mandamentos. Deus diz não matarás, Davi matou. Deus diz não adulterarás, Davi adulterou. A Bíblia diz, os mandamentos, né? Diz não cobiçarás, e Davi cobiçou. E cobiçou uma mulher casada, né? Ele não só cobiçou, como ele adulterou, como ele também matou. Então, assim, numa tacada só, praticamente ele cometeu 3 pecados, ou quebrou 3 dos 10 mandamentos. Ele cobiçou uma mulher casada, ele teve relação com essa mulher, adulterou, e ele mandou matar o marido dela. Então, cobiça, adultério e assassinato, né? Bom, o que poderia ter acontecido com Davi, já que ele havia quebrado os mandamentos? Seria a morte, seria a execução, seria a maldição, ou, né, qualquer coisa desse tipo. Porém, quando o profeta ele é enviado por Deus para repreender Davi, Davi imediatamente se arrepende. E quando ele se arrepende e confessa o pecado, Deus o perdoa. Teve uma consequência? Teve. Claro, todo pecado vai ter consequência. Então teve consequência. Mas veja bem que depois que Davi ele confessa o pecado e pede perdão, o que Deus faz? Deus o rejeita como fez com Saul? Não. Deus poderia ter rejeitado. Deus poderia ter dito assim: Davi, você não serve mais, porque o que você cometeu foi extremamente grave.
né? Então, você não serve mais para ser rei. Mas não foi isso que Deus fez. Deus não só manteve Davi na unção de rei, meu Deus, isso é muito forte. Deus só não manteve Davi na unção de rei que Deus havia dado a ele através do profeta Samuel, né? Quando Deus falou para Samuel ir à casa de Jessé e ungir a Davi, ele não só manteve a unção, como também Deus perdoou completamente os pecados de Davi. Tanto é que Davi depois ele continuou com Batseba, casou-se com Batseba, né? Teve um filho com Batseba, o segundo, né? Que é Salomão, que se tornou o sucessor de Davi no trono. Irmãos, o que é isso senão graça? O que é isso senão justificação pela fé? Então Davi, ele foi justificado pela fé dele, porque ele creu no amor de Deus, na misericórdia de Deus e no perdão de Deus. Então isso fez com que Deus não executasse a Davi, ou condenasse Davi, ou rejeitasse Davi. Mas Deus preservou ele, Deus manteve a unção nele de rei, Deus abençoou Davi no seu reinado, Deus deu a ele um filho que se tornou o sucessor dele, que foi um dos reis mais poderosos, né? Onde, durante o reinado de Salomão, que foram 40 anos, e não houve nenhum outro rei que tivesse um reino ou um reinado como foi o de Salomão. Durante o reinado de Salomão não houve guerra em Israel, não houve batalhas. Foram 40 anos de paz, de muita prosperidade. E quem era esse rei? Era exatamente o filho que Davi teve com a mulher com quem ele adulterou. Não aquele que morreu, o segundo. Aquele que morreu foi a consequência do pecado de Davi, né? Mas aí nós vemos, irmãos, o quanto essa justiça é aplicada quando se crê. Quando se crê na bondade, no amor, na misericórdia de Deus. E além do mais, né, além de Deus não ter condenado, rejeitado Davi, e não ter tirado dele o espírito, a unção, como ele pediu a Deus no Salmo 51, né? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus ainda declarou, isso é tremendo, isso é poderoso. Deus declarou que Davi era um homem segundo o coração dele. Muito forte isso. E aí, irmãos, como que nós podemos, né, na nossa mente humana, imaginar isso, né? Que Deus iria declarar que um homem que quebrou os mandamentos, um homem que cobiçou, adulterou, matou, como que nós poderíamos imaginar na nossa mente humana que Deus ia falar de um adúltero, de um assassino, que ele era segundo o coração dele? Então aí nós podemos observar e entender que a justiça de Deus, ela não é imputada pelas obras, porque se fosse assim, Davi estaria totalmente desqualificado. Teria sido rejeitado da mesma forma como foi Saul. Agora, presta atenção nisso. Por que que Davi, ele não foi rejeitado por Deus, sendo que os pecados de Davi foram tão graves quanto foram os de Saul? É porque a diferença é que Davi alcançou uma justiça pela fé dele. Já o Saul não. O Saul, ele permaneceu na justiça própria. Saul, ele confiava nas obras dele. Ele se gloriava das obras dele. Quando o Senhor havia dado a ordem para que Saul exterminasse Amaleque, não deixasse ninguém vivo, tanto homens quanto mulheres, crianças, animais, era para exterminar. Saul, ele foi e fez diferente. E quando ele foi repreendido pelo profeta, assim como tinha sido Davi, a diferença entre Davi e Saul é que Davi, ele não se justificou. Ele não confiou nas suas obras. Ele não quis se justificar, mas ele reconheceu que ele havia errado e ele buscou na misericórdia de Deus. Ele buscou em Deus, se humilhando diante do Senhor e reconhecendo que ele realmente tinha procedido mal. E quando ele age assim, ele alcançou a justiça. Já o Saul, de forma diferente, o que ele fez? Ele se baseou, se fundamentou na sua própria justiça, se justificando diante de Deus, no seu orgulho, né? Dizendo, não, de maneira alguma eu desobedeci a Deus. Não, eu fiz o que era certo. Eu fiz não somente o que o Senhor mandou, mas eu fiz até muito mais. Justiça própria, né? Olha, eu deixei aqui o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor. Está aqui, vivo o rei, né, dos amalequitas, está aqui, como troféu, para que todos vejam que o Senhor, né, deu a vitória. E aí, porque
Saul tentou se justificar pelas suas obras, foi rejeitado. Deus não aceitou de maneira alguma as obras de Saul. Mas em relação a Davi, Deus o justificou. Por quê? Porque ele não se apoiou nas suas obras. Ele não tentou se justificar, mas ele se humilhou. Ele reconheceu que havia pecado, havia quebrado os mandamentos. E ele então, após a repreensão, ele se humilha diante de Deus. Ele confessa os pecados que ele havia cometido e suplica a Deus sua misericórdia. E aí Deus então o justifica, porque ele agiu por fé e não baseado nas suas obras ou na sua própria justiça. Por isso que Davi declarou aqui no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E essa obra, que Deus fez com Davi, não só perdoando ele, porque Deus não só deu perdão para Davi, mas justificou Davi, porque Davi permaneceu na sua posição, na sua unção. Deus não retirou a unção, não retirou o espírito que estava sobre ele, mas pelo contrário, Deus confirmou a aliança que havia feito com Davi. Aleluia. Isso é a justificação. É Deus atribuindo uma justiça que não tinha nada relacionado às obras, mas sim à fé. Então Davi, ele foi um homem de fé. Por isso ele venceu as batalhas. Por isso ele permaneceu na unção. Mesmo falhando como ele falhou, mesmo cometendo erros gravíssimos como ele cometeu, mas porque ele confiava na bondade, na misericórdia de Deus. Então ele recebeu essa justiça, que se eternizou no sangue de Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos aqui Davi, celebrando nesse salmo o perdão divino como um resultado da misericórdia de Deus, e não do mérito humano. Então tudo que Davi conquistou não foi por mérito humano, foi pela graça, foi pela justiça de Deus. E é nisso que está a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em ter não só os pecados perdoados, mas quando eles não são imputados. Ou seja, o que Deus fez? Deus ele não pegou os pecados de Davi e imputou. Deus ele não só perdoou, como Deus trouxe a Davi muito mais, do que o perdão, trouxe uma justiça. Porque se fosse só o perdão, se Deus tivesse somente perdoado, então Davi não estaria mais qualificado para exercer o seu chamado de rei, porque aí ele teria falhado como ele falhou e falhou feio. Mas Deus atribuiu muito mais do que o perdão. Aleluia. Glória a Deus. É como se, por exemplo, vamos supor que você tivesse uma empresa e nessa empresa você tem uma pessoa que está gerindo, que está administrando essa empresa. E ela é da sua alta confiança. E aí depois você descobre que a sua empresa estava sendo roubada. E que o ladrão dessa empresa era aquela pessoa em que você mais confiava. Aquela pessoa que você deixava ela ficar à vontade. Aquela pessoa que você deu carta branca de tanta confiança que você tinha nela. E aí você descobre que essa pessoa que você tanto confiava estava roubando a empresa. E aí você vai falar com essa pessoa. E essa pessoa ela se arrepende. Ela pede perdão. Ela clama por misericórdia. E aí você vê que a pessoa realmente está arrependida. E aí você chega para ela e diz assim, olha, eu vou perdoar os teus pecados. Vou perdoar tudo que você fez. Mas eu não somente vou fazer isso. Eu não só vou perdoar o teu pecado, mas vou manter você nessa administração. Ou seja, você não tira a posição dela, você não tira ela do cargo dela, mas você a mantém. Então você deu muito mais do que perdão. Você manteve a sua confiança naquela pessoa, mesmo depois de tudo que ela fez. Então, isso é que é justificar. Ou seja, justificar é tornar aquela pessoa como inocente. Ela cometeu, ela cometeu ali o erro, ela cometeu ali o crime, vamos dizer assim. Mas você não só perdoou ela, mas você a declarou inocente, como se ela não tivesse cometido aquele erro. Porque para uma pessoa que foi pega roubando a empresa, a pessoa que estava ali na administração, e aí você não só perdoar, mas mantê-la no cargo,
Então significa que você deu muito mais do que perdão. Você manteve a sua confiança, agora considerando como se ela nunca tivesse roubado. Então, sabe, isso é algo muito difícil, né? Eu acredito que nenhum de nós faríamos isso. Eu mesmo, né? Sou sincero em dizer. Se eu tivesse, sei lá, uma empresa, e aquela pessoa que eu muito confiava, eu descubro que ela estava roubando a empresa, eu posso até perdoar ela, mas eu não mantenho ela no cargo, mas de jeito nenhum. Eu tiraria ela. Perdoaria, que é o que a gente tem que fazer. Então eu perdoaria, você está perdoado, mas você não é apto mais para continuar nesse cargo. Eu não consigo mais confiar em você. Então, com certeza, eu removeria. Olha só, irmãos, o amor de Deus. Olha só o que é justificação. Davi tinha unção de rei, tinha um chamado de rei, tinha unção de rei, e depois de todas aquelas barbáries que ele fez, porque ele se arrependeu, porque não buscou justiça própria, como fez Saul, Deus não somente o perdoou, mas Deus falou, eu não só te perdoo, mas eu vou manter a unção sobre você, eu não vou retirar a unção. Meu Deus, isso é muito forte. Oh, glória. Não vou tirar a unção, não vou retirar o meu espírito, não vou revogar o chamado. Você ainda vai continuar com a unção, o meu espírito vai continuar sobre você. A minha aliança com você, Davi, vai continuar intacta e mais, por causa dessa sua atitude de não se justificar, mas se humilhar e pedir perdão, eu declaro que você é um homem segundo o meu coração. Meu Deus, isso é muito forte, muito forte. Você já parou para imaginar você falando isso para a pessoa que estava gerenciando a sua empresa? Depois que você descobriu que ela estava te enganando, mentindo para você, roubando a empresa? E quando você confronta ela, ela não tenta se explicar, não tenta se justificar, mas ela se arrepende, ela pede perdão, ela chora. E aí você chegar para ela e falar isso, fala, olha, que você se arrependeu, então eu não somente vou te perdoar, não somente vou manter você no cargo, mas eu vou falar para todo mundo que você você é um melhor funcionário que eu tenho nessa empresa. Eu pergunto para vocês, qual é o patrão que faria isso com o seu funcionário? Eu acho difícil, né? Tem que ser muito de Deus, tem que ter um coração mesmo totalmente cheio, né, do Espírito Santo para tomar essa atitude. Pois foi exatamente isso que Deus fez com Davi. Foi exatamente isso. Glória a Jesus por isso, né? Aleluia. Lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 18, está escrito assim: Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Forte. Vou ler de novo. Porque nós não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então aqui nós vemos Daniel reconhecendo que a aceitação de Deus não dependia da justiça humana, mas sim da bondade e da misericórdia de Deus. Que forte, né? Então a confiança, ela deve estar na misericórdia divina e não nas nossas obras. Não naquilo que a gente faz, mas naquilo que Deus é, né? Deus, ele é bondoso, misericordioso, compassivo. Glória a Jesus. Então, aqui nós vimos, né, no Antigo Testamento, que a justificação ela já era imputada já no Antigo Testamento. Só que ela não havia sido eternizada até que Cristo veio e com o seu sangue, então ele selou e aí eternizou essa justificação. Hoje, depois de Cristo, né, aqueles que eram justos no Antigo Testamento tornaram-se justos para sempre com o sangue de Cristo. Antes eles eram justos, mas eles ainda não tinham o selo dessa justiça. Precisava do selo para que eles pudessem estar no céu, como hoje eles estão. Antes não estavam. Os santos do Antigo Testamento iam para o seio de Abraão. Então, um lugar de espera. Porque eles não poderiam ir para o céu, porque ainda que eles alcançaram a justiça por meio da fé, nunca das obras, nem da lei, essa justificação ela precisava do selo. Ela precisava ser homologada. E quando Jesus ele oferece o sangue dele, ele homologa essa justiça. Ele sela essa justiça. E aí então Jesus pôde tirá-los de lá e levá-los para o céu onde eles estão e permanecerão eternamente.
Agora nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, aqui a justificação, ela se completa em Cristo. Ela é promulgada, ela é selada, né? Ela alcança a sua plenitude em Cristo Jesus por aquilo que ele fez. Então, em Romanos, no capítulo 3, versículo 28, está escrito assim: concluímos, pois, que um homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, aqui Paulo, ele está apresentando de uma forma muito clara que a justificação ela é recebida mediante a fé, nunca pelas obras. Então, por isso que nós não podemos, de maneira alguma, tentar nos justificar, né, diante de Deus através de obras, mas sim somente pela fé. É pela fé que nós alcançamos essa justiça, e nunca pelas obras, nunca pelo cumprimento da lei, mas sim pela fé em Cristo, na obra que ele fez. Então nós podemos entender, meus amados, que não somente a salvação é alcançada ou é recebida, né? É recebida como um dom, mas a justificação também. Ela é recebida como um dom, é um presente que Deus dá. Então a salvação é um dom de Deus. A justificação também é um dom. Então, assim como salvação não se alcança por mérito, a justificação também não se alcança por mérito. Então ninguém será declarado justo porque merece, porque faz tudo certinho, porque é um exemplo. Não. A justiça ela é alcançada de forma gratuita. É pela graça que a gente recebe a justiça, e isso vem por meio da nossa fé. É quando a gente crê na obra de Cristo. Quando a gente crê que não é nada relacionado ao que a gente faz, mas sim relacionado ao que Cristo fez por nós. Então, quando nós cremos assim, então nós, pela fé, tomamos posse, recebemos não somente a salvação, mas também a justiça, que em nós é imputada porque cremos, não porque estamos fazendo algo, ou porque estamos nos comportando de maneira ilibada na presença de Deus. Nada disso. Por isso, tudo que a gente faz, nós não devemos fazer com essa... Como que eu posso dizer? Nós não podemos fazer com essa intenção, né, de tentar alcançar uma justiça ou um favor de Deus por meio de obras. Que nem, por exemplo, se eu orar muito, aí Deus vai me abençoar. Se eu jejuar, Deus vai olhar para o meu sacrifício do meu jejum e Ele vai abrir as portas, Ele vai me abençoar, Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não, nada disso. Nós não podemos tentar agradar a Deus ou alcançar algo dele por meio de obras ou por meio de sacrifícios, nada disso. Pastor, peraí, mas o senhor não vive sempre dizendo que a gente tem que orar, que a gente tem que jejuar? Não, eu não, quem diz é a palavra, eu só concordo com ela. A palavra diz, orai sem cessar, perseverai na oração, né? A palavra fala também sobre jejuar. Mas nós temos que entender que nós não devemos orar para tentar alcançar de Deus algo. Nós devemos orar, por quê? Porque a oração, irmãos, ela é o meio pelo qual nós falamos com Deus. E é pela oração que Deus, ele faz com que a gente viva realmente uma vida de vitória. Por quê? Porque a oração, ela é como uma ligação, né? Nós estamos fazendo uma ligação com Deus. É como, por exemplo, um celular, né? Quando a gente quer se comunicar, a gente faz uma ligação. Nessa ligação, a gente se comunica. Então, oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. Mas não é o meio pelo qual nós vamos tentar convencer Deus de fazer algo, sendo que a Bíblia diz que Ele já fez. Então, tudo aquilo que Deus já fez, já está feito por meio de Cristo. Então, a oração, ela é uma comunicação, ou seja, nós nos ligamos com Deus. Nós nos comunicamos com Deus. Então, através da oração, nós mantemos comunhão. Através da oração, nós intercedemos. Através da oração, nós adoramos, nós louvamos a Deus. Mas nunca devemos fazer da oração um meio para tentar alcançar algo da parte de Deus, que a Bíblia diz que nós já alcançamos, né, através de Cristo. A palavra de Deus diz que tudo é nosso em Cristo. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. A palavra de Deus diz que Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento de Cristo. Então, a oração, ela é para nossa comunhão com Deus, ela é para que a gente possa interceder por aqueles que ainda não têm o conhecimento que nós temos. A oração, ela é uma batalha espiritual contra os poderes das trevas,
mas ela não pode ser usada ou utilizada como um meio pelo qual eu tento convencer a Deus a de me abençoar. Ou seja, Deus, eu oro 1 hora por dia, né? Então me abençoa. Deus, eu passo o dia todo em oração, me abençoa. Não, Deus não vai te abençoar porque você passa muitas horas em oração. Você já foi abençoado. Você já foi agraciado. Você é amado. Então, a oração, ela deve ser um fruto que você demonstra da sua gratidão pelo fato de você ser aceito, de você ser amado. Então, o meu coração, ele está transbordando de gratidão, porque eu sei que eu posso me aproximar de Deus a hora que eu quiser e ficar na presença dele em comunhão o tempo que eu quiser. Ou seja, o Santo dos Santos é uma porta aberta, não tem mais o véu. O véu foi rasgado de cima e embaixo. Então, o Santo dos Santos está aberto. As portas estão abertas para todo aquele que crê se aproximar. Então a gente faz isso, aleluias, em gratidão, porque o acesso é livre, porque ele mesmo nos convida, vinde a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a oração não é uma tentativa de chamar a atenção de Deus para os meus problemas, para as minhas necessidades. Não, eu não fico tentando chamar a atenção de Deus. Por isso, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com lamúrias, com autopiedade, autocomiseração, achando que se assim fizermos, Deus vai se condoer da gente. Sabe aquela oração lamuriosa, toda cheia de autopiedade, autocompaixão? Ah, Senhor, oh papai, olha só, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, né? Irmãos, isso é justiça própria. Isso é você estar dizendo para Deus, Deus, o Senhor não está cuidando de mim. Deus, o Senhor não está sendo fiel no que o Senhor prometeu. Deus, olha a minha situação. Ou seja, você está crendo da forma errada. Você está se aproximando de Deus da forma errada. Não tenta convencer a Deus com sentimentalismo. Não tenta convencer a Deus a fazer algo por você com esses tipos de lágrimas. Não, 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 não. Ainda que você esteja passando por lutas, por dificuldades, você não pode se aproximar de Deus com essa autopiedade, com essa autocomiseração, com cara de coitadinho. Porque quando Deus olha pra gente, Ele não vê a gente assim. Ele não vê a gente como coitadinhos. Deus declara na sua palavra que nós somos mais que vencedores, que nós somos reis, nós somos sacerdotes. Ah não, pastor, é porque eu tenho que me humilhar diante de Deus. Não, isso não é humilhar. Isso não é humilhação. Isso é ignorância. É mostrar que você é aquilo que a Bíblia diz que você não é. Então, se humilhar diante de Deus não tem nada a ver com em ficar com autopiedade, autocomiseração, ficar se rebaixando. Deus, eu não sou nada. Deus, eu não passo de um miserável. Aí Deus olha para você e fala assim, peraí, de onde você tirou isso? Quem foi que falou isso para você, que você é um miserável? Que você é um pobre pecador? Quem foi que falou isso para você? Eu é que não fui. Mas Deus, eu sou pobre, olha a minha situação, eu sou miserável. Não. A minha palavra diz que Jesus, mesmo sendo rico, ele se fez pobre por você. Sabe por quê? Para que você se tornasse rico. E ele fez isso por amor a você. Mas Deus, eu estou derrotado. Peraí, mas quem te falou que você é derrotado? Na minha palavra diz que você é mais que vencedor em todas essas coisas. Então por que eu estou passando por isso? Você vai continuar passando por isso, enquanto você não tiver um outro espírito. Não seja como aqueles que murmuraram no deserto. Tenha um outro espírito, o espírito de fé. Fale como Caleb e Josué, e não como aqueles murmuradores. Então você tem que se ver como eu te vejo. Então para com essas lamúrias, pare com essas declarações de autopiedade, de autocomiseração, como se você fosse um qualquer. Você não é um qualquer. Você é, aleluia, você é rei, você é sacerdote. Você está sentado na posição mais elevada juntamente com Cristo. Você é meu filho, minha filha. Aleluia. Então, nós não podemos orar com esse tipo de oração achando que a gente está se humilhando diante de Deus. Isso não é se humilhar. Quando a Bíblia diz
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ele vos exalte. Humilhar, irmãos, presta atenção. Se humilhar diante de Deus é reconhecer a dependência dele. Não é ficar olhando para as nossas fraquezas, debilidades. Não, é olhar para a força dele. Eu tenho consciência de que eu sou fraco. Sim, eu tenho a consciência que eu sou fraco. Eu tenho consciência que eu não sou perfeito. Eu tenho consciência de tudo isso. Mas eu não olho para mim. Eu olho para ele. E eu entendo que na minha fraqueza, ele é a minha força. Na minha incapacidade, ele é a minha capacidade. Na minha insuficiência, ele é mais do que suficiente. Então, se humilhar diante de Deus é você chegar na presença dele, reconhecendo que ele é e que ele pode tudo aquilo que nós não podemos. Eu sou fraco, mas ele é forte. Então, eu não olho para a minha fraqueza, eu olho para a força dele. Por que você acha que Davi teve a coragem de enfrentar um guerreiro gigante, forte, sem ter medo nenhum? Você acha que Davi estava confiando na sua própria capacidade? Claro que não. Tanto é que o próprio Davi declarou com a sua boca: tu vens a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ele, o Senhor, te entregará nas minhas mãos. Então, olha só, Davi ele foi humilde, isso é humildade. E olha que Davi estava peito estufado, austero, ousado, intrépido e ao mesmo tempo humilde. Então a gente não pode pensar que humildade é ficar com aquele chororô, né? Aquela lamentação, aquela lamúria: ah, Senhor, eu não valho nada, eu sou miserável. Ah. Não, isso não é humildade. Isso é um orgulho disfarçado de humildade. Humildade é você erguer a cabeça. Não no sentido de empinar o nariz, mas de erguer a cabeça no sentido de você entender que o teu socorro vem lá do alto. Que não vem da tua força, não vem da tua própria capacidade. Humildade é reconhecer a dependência de Deus. Isso é humildade. E quando a gente age dessa forma, colocando toda a nossa fé no Senhor, olhando para Ele, então isso nos justifica. Então a justificação, ela vem por meio dessa fé. Ou seja, eu não confio em mim. Eu não confio nas minhas obras. Eu confio na misericórdia e na bondade de Deus, naquilo que Cristo fez. Aleluia. Prosseguindo aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê que a justificação, ela produz reconciliação entre nós e Deus. Aleluia. Então, pela fé, nós somos reconciliados. A justificação, ela produz isso. Antes, diz a Bíblia, que nós éramos inimigos. Agora, pela fé em Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. Então, a justificação, ela traz reconciliação e, consequentemente, paz. Porque se nós estamos reconciliados com Deus, então não há mais discórdia, não há mais inimizade, né? Não tem mais. Então, se Deus nos chama de amigos, meu Deus, que coisa tremenda, né? Então, se Ele nos chama de amigos, então é porque sempre haverá paz. Porque quando nós nos relacionamos com os nossos amigos e mantemos esse relacionamento, então nós temos paz com eles. Ainda, né, que haja, por exemplo, alguma discórdia, mas logo as coisas estão resolvidas, né, quando se há realmente uma verdadeira e autêntica amizade, né? Glória a Deus. Então, quem é justificado por meio da sua fé, deixa de ser inimigo de Deus e passa a ser amigo dele. E essa amizade, essa conciliação ou reconciliação, traz uma paz que excede todo o entendimento. Agora, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Está escrito assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então aqui Paulo, ele está veemente, né, combatendo essa ideia de que a obediência à lei pode produzir justificação. Não produz, não. Não, pastor, mas se a pessoa for obediente a todos os mandamentos, ela é justificada. Sim, mas quem é que consegue obedecer a todos? Só teve um que conseguiu isso, que é Jesus Cristo. Nenhum outro mais. Teve um que achava que estava conseguindo essa façanha, né? Foi aquele jovem rico que chegou diante de Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer, né? O que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? Então você veja bem que por mais que ele se achava o praticante da lei,
ele não tinha segurança da salvação dele. Senão ele não teria perguntado para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Então, se ele perguntou o que ele tinha que fazer, é porque ele ainda estava consciente de que algo estava faltando. Aí Jesus, né, seguindo o raciocínio dele, porque ele estava se apoiando na lei, nas obras da lei, então Jesus segue o raciocínio dele. Ele diz assim, você sabe os mandamentos? E ele pergunta, quais? Aí Jesus disse, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Aí ele dá um suspiro aliviado, né? E ele diz assim, não, isso aí eu pratico desde a minha mocidade. Aí Jesus falou, então, tá bom. Você quer ser perfeito, né? Irmãos, quando Jesus fala isso, aí quebra totalmente qualquer tentativa, né? Qualquer tentativa de se justificar pelas obras da lei. Porque o que Jesus quis dizer quando ele diz, se queres ser perfeito, né? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer o seguinte, olha, se você quer dar a vida eterna pelas obras da lei, então você tem que ser perfeito. Porque as exigências da lei é perfeição. A lei, ela não admite um tropeço. A lei, ela não admite sequer um tropeço em nenhuma das suas mais de 600 leis. Então, se você quer a vida eterna pelas obras da lei, então você tem que ser perfeito. Então, já que você quer ser perfeito, então faz o seguinte, está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me segue. Irmãos, quando Jesus fala isso, aquele homem se entristece. E ele vira as costas para Jesus e vai embora, porque ele possuía muitos bens. Então ali Jesus já pegou ele, né, de jeito. E ele não teve, né, a coragem de abrir mão de tudo que ele tinha para poder fazer o que Jesus havia dito, porque ele era um homem que, na verdade, já estava quebrando o primeiro e maior de todos os mandamentos, que é amar ao Senhor teu Deus e não ter no coração nenhum tipo de idolatria. E aquele homem era um baita de um idólatra. Ele idolatrava os bens que ele possuía. Tanto é que ele recusou a vida eterna para ficar com seus bens, porque Jesus colocou ele diante de uma escolha, né? Jesus falou, você quer ter a vida eterna? Então você vai fazer uma escolha. Ou seus bens, os quais você está com o seu coração, ou a vida eterna. Então, para você ter vida eterna, você vai ter que escolher ou a Mamon ou Deus. E ele preferiu o Mamon, né? Ele preferiu as riquezas. Então é impossível, é totalmente impossível de alguém alcançar a justiça, a plena justiça, pelas obras da lei. Porque em algum ponto, pode ter certeza absoluta, quem tenta alcançar a justiça pela prática da lei, pelas obras, em algum ponto a pessoa vai tropeçar. Então isso se torna impossível se alcançar uma justiça pelas obras. Por mais que a pessoa se esforce, por mais que ela tente, não tem como. E por que eu digo impossível? Pastor, mas o senhor não está exagerando? Não estou exagerando. Por que eu digo impossível? Porque para uma pessoa alcançar a justiça pelas obras da lei, ela tem que nascer como Jesus nasceu, gente. Toda pessoa que nasce nesse mundo já nasce com a natureza do pecado. Aí eu pergunto, quem na terra que tem a natureza do pecado vai conseguir praticar a lei? Não tem, porque o próprio pecado que habita nela já desqualifica ela. Só o fato dela ter nascido com o pecado já desqualifica. Só esse fato. Agora imagina se for contar as obras. Então, realmente, é impossível alcançar a justiça pelas obras da lei. É impossível. Sem contar que, para que a pessoa ela alcançar a justiça pelas obras da lei, ela tem que viver durante toda a vida dela na prática da lei, sem tropeçar em ponto algum dela. Então, quem é que consegue viver, né, durante toda a sua vida sem nenhum tropeço? Não tem como. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Vou ler a partir do versículo 7 para poder dar sentido, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aleluia!
Eita glória. Irmãos, que declaração poderosa é essa de Paulo. E por que eu digo poderosa? Porque Paulo é o maior exemplo, irmãos, de que justiça não se alcança por obras. Por quê? Porque o próprio Paulo declara, acho que em 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí eu não lembro agora, o próprio Paulo declara de si mesmo, ele diz que ele era fariseu, ele era irrepreensível, segundo ele diz que ele era fariseu, segundo a lei ele era irrepreensível. Então, peraí, como que um homem que se considera irrepreensível na lei declara uma coisa dessa? É porque ainda que ele considerasse ser, segundo a lei, irrepreensível, ele chegou à conclusão de que, mesmo assim, mesmo sendo irrepreensível, ele não alcançou a justiça. Meu Deus, que forte isso. Então, para que ele alcançasse a justiça, ele teve que abrir mão de tudo isso. Aliás, ele considerou isso tudo como esterco, para poder ganhar a Cristo, ser achado nele, e aí então ele faz essa declaração. Eu alcancei uma justiça que não veio das minhas obras, de acordo com a lei, mas uma justiça que se baseia na fé, na obra de Cristo. Aleluia! Então, essa declaração de Paulo é muito forte, porque Paulo é um exemplo de um homem que a gente poderia dizer, não, Paulo ele era justo, porque ele diz que era irrepreensível, mas ele mesmo considerando ser irrepreensível segundo a lei, ele não alcançou, ele não julgou ter alcançado a justiça pela prática das obras da lei. Oh, glória! Mas baseou a sua justiça na obra de Cristo e não nas suas obras. E assim ele se achou em Cristo. Porque antes, mesmo praticando a lei, ele não conseguia se encontrar. Ele se encontrou quando ele entendeu que a justiça dele não vinha por meio das suas obras, mas sim pela sua fé na obra de Cristo. Tremendo isso, né? Glória a Deus. Então, quando Paulo ele faz essa tremenda e poderosa declaração, ele rejeita qualquer confiança em méritos pessoais. Ele rejeita totalmente. Então ele declara que a verdadeira justiça vem exclusivamente de Deus, como dádiva, e a gente recebe simplesmente crendo por meio da nossa fé. Muito forte. E aí, irmãos, para a gente já encerrando, né? Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao 7, onde está escrito assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então aqui Tito, né, ou melhor, Paulo, né, escrevendo a Tito, né, que não foi Tito, né, foi Paulo que escreveu a Tito. Paulo escrevendo a Tito, ele declara, aleluias, mais uma vez uma declaração muito forte, que o que a gente alcançou, a justiça que a gente alcançou, não é pelas obras que nós havíamos feito, mas segundo a misericórdia de Deus. Para que a gente entenda que a justificação, ela vem gratuitamente por meio da nossa fé, e nós recebemos, simplesmente recebemos, e quando a gente recebe essa justiça pela fé, Deus nos torna, não que a gente conquiste, mas o próprio Deus nos torna herdeiros dele, né? Aleluias. E posseiros do reino. Oh, glória. Então, a gente vê, irmãos, que esse texto aqui, de Tito, né, no capítulo 3, versículo 5 ao 7, esse texto, ele une de uma maneira, assim, tremenda, né? Une a graça, a misericórdia e a justificação. Então, graça, misericórdia e justificação. Essas três coisas, né, estão ali interligadas, né? Glória a Deus por isso. A salvação, assim como a justificação, é um fruto divino da obra regeneradora e salvadora do Espírito Santo por meio do que Cristo fez por nós. Então, só para resumir aqui, gente, só para resumir, né, um resumo das 5 verdades profundas e transformadoras da justificação pela fé. Então, nós vemos que a justificação é recebida pela fé e não pelas obras. Isso já começa no Antigo Testamento, gente. E o texto é Gênesis 15:6, que fala de Abraão, né? O justo, ele vive pela sua confiança em Deus, que é o que a gente leu em Abacuque 2:4. Cristo levou sobre si nossos pecados para nos justificar. Isaías 53:11 fala sobre isso. Somos declarados justos por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo declara isso em Romanos 3:28. A justificação produz paz com Deus e esperança eterna, né? Paulo também declara isso em Romanos 5:1. Então, esses textos, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, resumidamente aqui, é uma linha contínua da revelação bíblica.
desde Abraão, que creu, e por ele ter crido, isso lhe foi imputado por justiça, como a gente vê em Gênesis 15:6, até a consumação, né? A plena consumação dessa justiça, quando o homem ele é justificado pela fé sem as obras da lei, crendo no Senhor Jesus. Então, ali a justificação ela é selada, ela é ratificada, ela é plena, ela é eterna, né? Ela não é passageira, ela é eterna. Então, podemos dizer que a mensagem central, ela sempre permanece a mesma. Então, Deus ele nos declara justos, melhor, ele declara justo o pecador que depositou sua confiança nele, e no Novo Testamento essa justificação, ela encontra o seu fundamento definitivo, né? Eterno, na obra perfeita e consumada de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia!